Fala rapaziada, aqui é Cícero do canal Cicerossauro e hoje a gente vai conhecer quem são os 10 maiores jogadores da história da Nigéria. A Nigéria é um país que revelou muitos craques, mas principalmente dos anos 80 para cá. Ela tem as conquistas de 3 vezes da Copa das Nações Africanas e também a Olimpíada de 1996. Vamos então para a listagem. O 10º da lista é o Victor Ekpeba, ele que esteve nas duas conquistas nigerianas dos anos 90. A Copa das Nações Africanas 94 e também a Olimpíadas de 96. Integrou também os elencos que disputaram as Copas de 94 e 98. Ele começou sua carreira no ABC Lagos, mas pouco jogou, já que em 2003 se destacou no Mundial Sub-17 e foi contratado pelo belga Liège. Ao longo de 2 anos foi entrando aos poucos no time titular e na temporada de 92-93 ele deslanchou, marcou 17 gols e foi um dos destaques da competição. Arsène Wenger era o técnico do Mônaco e ele acreditava que Ekpeba poderia ser o novo Georges Weah, contratando-o então para o time francês. Em sua primeira temporada, Victor teve problemas de adaptação, mas em seguida começou a marcar muitos gols e logo virou um ídolo. Com suas arrancadas e dribles foi peça-chave na conquista do campeonato francês da temporada 96-97. Sendo um dos melhores jogadores do torneio. Nesse mesmo ano, Ekpeba venceu o prêmio de melhor africano do ano. No ano de 99, ele foi para o Borussia Dortmund e jogou ao lado de seu amigo Olissé. Ele começou bem no time alemão, mas teve problemas de adaptação e também intriga com o técnico Matthias Sammer. Dessa forma, o Borussia Dortmund não queria se desfazer do craque e acabou emprestando ele para o Betis. No time de Sevilha, ele não teve muito compromisso, acabou ficando fora de forma e faltando treinos, sendo então dispensado pelos dois clubes. De 2002 até 2007, ele rodou por muitos clubes, resolvendo se aposentar aos 34 anos. Atualmente, o ex-jogador é consultor de um canal de televisão e membro do comitê técnico da Federação Nigeriana de Futebol. O nono é Stephen Cash. Raçudo, forte, bom cabeceador e veloz, o zagueiro levava vantagem sobre a maioria dos atacantes na disposição física. Foi lançado pelo ABC Lagos e em seguida transferiu-se para o New Nigeria Bank, onde conquistou 2 títulos. De 85 até 86 jogou por 2 clubes da Costa do Marfim, onde foi campeão uma vez da Liga Marfinense. Com um grande destaque chamou a atenção do clube belga Lokeren, que acabou contratando o atleta. Teve uma ótima performance em campo e ainda marcou 6 gols. E já no ano seguinte transferiu-se para o Anderlecht, o clube que mais tem títulos na Bélgica. E lá viveu a melhor fase de sua carreira, conquistando 2 Copas da Bélgica e também uma Liga Jupiler, que é o campeonato belga. Em 99 jogos marcou 18 gols, o que é um número bem alto para um jogador de defesa. Em seguida foi para o Strasbourg da França, onde teve como companheiro o xerifão Leboeuf. Após 2 boas temporadas, retornou para a Bélgica, onde jogaria pelo RWDM. Já veterano, Cash resolveu atuar em ligas mais fracas, mas que pagavam muito bem, como na MLS e também na Malásia. Pela seleção nigeriana, esteve presente na Copa de 94 e também, no mesmo ano, foi campeão da Copa das Nações Africanas. Disputou 64 partidas e marcou 9 gols. Tornou-se um dos melhores técnicos africanos, levando o Togo para a primeira Copa do Mundo e, em seguida, sendo campeão com a Nigéria da Copa das Nações Africanas. Faleceu precocemente aos 54 anos devido a um ataque cardíaco. O 8º, Obi Mikel. Volante de origem, foi descoberto pelo Linda Noruega após uma grande participação na Copa do Mundo Sub-17 de 2003. Ficou por 2 anos no time norueguês e aperfeiçoou sua habilidade e técnica, tornando-se não só um bom marcador, mas também um jogador que tinha bom passe, visão de jogo e chutes precisos. Ele foi alvo de uma disputa acirrada entre Chelsea e Manchester. Mikel chegou até a fazer testes no Manchester United, mas acabou acertando com os Blues, que o contratou por 23 milhões de euros. Pelo Chelsea, Obi permaneceu por 10 temporadas, participando das conquistas da Champions League 11-12, Europa League 12-13, 4 Copas da Inglaterra, 2 Copas da Liga Inglesa e também 2 Premier League. Somou 371 atuações com 6 gols anotados. Saiu em 2017 do clube londrino e acertou com um time chinês para ganhar um salário astronômico. Depois de 2 temporadas no país asiático, ele retornou para a Inglaterra e jogou pelo Middlesbrough. Mas como não foi bem, depois foi para o Trabzonspor da Turquia, em seguida retornou para a Inglaterra e jogou pelo Stoke City e mais recentemente atuou pelo Kuwait SC. Atualmente, ele está sem clube, mas não se manifestou sobre aposentadoria ainda. Com a seleção nigeriana, Mikel foi líder de uma geração que tinha bons valores e que conquistou a Copa Africana de Nações 2013, inclusive sendo eleito o melhor jogador da competição. Disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018 e em 91 partidas fez 6 gols. O 7º lugar, Sunday Olissé, ele que tem um começo de carreira muito parecido com o do seu amigo Ekpeba. Os dois se destacaram aí
no Mundial Sub-17 em 2003 e foram para o mesmo clube, o Lierse da Bélgica. Depois de 3 boas temporadas foi para o Reggiana da Itália e de lá para o Colônia da Alemanha, onde se destacou pela boa marcação e também os grandes chutes a longa distância. Depois disso foi para o Ajax, onde viveu a melhor fase de sua carreira e em 2 temporadas venceu até uma liga holandesa. Nessa edição onde venceu a liga holandesa também foi eleito o melhor volante da competição com 5 gols anotados. A Juventus se rendeu ao futebol do nigeriano e contratou-o com uma proposta milionária. Porém, o Olise não conseguiu repetir as atuações na Vecchia Senhora, acabou ficando na reserva e jogou pouquíssimas partidas. No ano de 2000, acertou sua transferência para o Borussia Dortmund e lá, nas 2 primeiras temporadas, foi muito bem, até inclusive conquistou uma Bundesliga. Em sua 3ª temporada no clube alemão, acabou tendo muitas lesões e foi emprestado para o Bochum, onde também não conseguiu repetir as atuações de antigamente. Depois disso, ele teve sua última temporada em 2005 atuando pelo Genk da Bélgica. Olise foi um dos grandes líderes da equipe que conquistou as Olimpíadas de 1996. Disputou as Copas de 94 e 98, sendo reserva na primeira e destaque na segunda, inclusive marcando um inesquecível gol contra a Espanha. Depois ele se tornou técnico de futebol e até inclusive comandou a seleção nigeriana. O 6º colocado é Tariq West. Conhecido por explorar a sua falta de cabelo de maneira diferenciada, ele era um zagueiro de muita categoria, também muito forte e veloz. Começou a sua carreira no Julius Berger e depois acertou com um clube europeu, o Auxerre, em 1993. Lá ele viveu o melhor momento de sua carreira, inclusive conquistou 2 vezes a Copa da França e o primeiro e único campeonato que o Auxerre tem da Liga Francesa. Fez uma dupla sensacional com o também craque Blanc, zagueiro francês. Em 1997 ele acertou sua transferência para a Inter de Milão e jogando junto com o Ronaldo, foi titular na primeira temporada e participou aí do vice-campeonato italiano. Nesse mesmo ano, ajudou muito a Inter a conquistar a Copa da UEFA, inclusive marcando um gol muito importante na competição. Sua 2ª temporada da Inter não foi muito boa e ele acabou sendo negociado com o Milan. Porém, ao chegar ao Milan, jogou apenas 4 partidas e, em seguida, foi emprestado para o Derby County. Ele alegou mais tarde que a máfia italiana fez com que ele saísse do Milan. Segundo ele, eles não aceitavam que o S estaria tirando o lugar de Maldini ou Costa Curta do time titular. Em seguida foi para o Kaiserslautern e fracassou entrando em campo 12 vezes tendo atuações desastrosas. Rodou ainda por clubes menores como Partizan, Al-Arabi, Plymouth, Paikar e novamente o Julius Berger, seu clube de coração. Com a seleção nigeriana, o West disputou 41 partidas, teve grande destaque nas Olimpíadas de 96, onde jogou muito bem, e também participou das Copas do Mundo 98 e 2002. Alguns anos após encerrar sua carreira, o presidente do Partizan Clube onde o West jogou alegou que ele tinha alterado sua idade em 12 anos, ou seja, seria um gato, e dessa forma, nas Olimpíadas ele já tinha mais de 30 anos para se ter ideia. Contudo, o jogador nega e nada foi comprovado. Atualmente o West é pastor cristão e espalha a palavra de Deus pelo mundo. Na 5ª posição temos Emmanuel Amunique. Começou no Concorde FC, mas teve grande destaque no Zamalek, um time egípcio. Além de grandes atuações individuais, ele foi campeão da Liga dos Campeões da África e 2 vezes do Campeonato Egípcio. Em 1994, ele acertou sua transferência para o Sporting em Lisboa, onde fez 3 ótimas temporadas, inclusive vencendo em 94 o prêmio de melhor jogador africano do ano. O Barcelona se interessou pelo atacante e contratou-o por uma transação milionária. Ele teve um início promissor aí na equipe catalã, com muitas assistências de jogadas de muita velocidade, porém as lesões o comprometeram aí e ele acabou ficando na reserva um bom tempo. Depois disso ele saiu do Barcelona, mas continuou na Espanha atuando pelo Albacete. Teve uma carreira muito parecida com a de Ikipeba, que teve um início sensacional de carreira, mas que as lesões o atrapalharam. Ele jogou ainda pelo Busan Park da Coreia do Sul e o Al Wehdat da Jordânia. Mas ao perceber que não conseguia se livrar das lesões, ele resolveu dar um fim na sua carreira com apenas 33 anos de idade. Amunique sempre teve um ótimo desempenho quando vestiu a camisa nigeriana, tanto é que marcou 8 gols em 48 jogos. Ele foi o herói do título das Olimpíadas de 96, marcando o gol da vitória por 3-2 no último minuto da grande final. Teve boas atuações também na Copa de 94, na qual marcou 2 gols, na Copa Africana do mesmo ano, sendo o grande herói também do título, ao marcar os 2 gols na vitória de virada sobre a Zâmbia por 2-1 na final da competição. Depois disso tornou-se técnico, comandou muitos clubes e foi auxiliar técnico da seleção nigeriana.
Em quarto lugar temos Enyama, o jogador com o maior número de atuações pela seleção, 101 jogos disputados. Apesar de ser baixo para um goleiro, com apenas 1,80 de altura, ele se destacava pela envergadura, elasticidade e velocidade. Conquistou a Copa Africana de Nações 2013 e disputou as Copas de 2002, 2010 e 2014. Começou a sua carreira no Ibon Stars e rapidamente se destacou, indo para o Enyimba. Jogando por esse clube, que é o maior campeão nigeriano, conquistou 2 vezes a Liga dos Campeões da África e 3 vezes a Liga Nigeriana. E começou a marcar seus primeiros gols pelo clube nigeriano, já que ele foi um exímio batedor de pênaltis. Em seguida teve uma passagem pelo Heartland e depois foi contratado pelo Bnei Yehuda de Israel, onde fez 2 temporadas e transferiu-se para o Hapoel Tel Aviv. Se tornou o ídolo nesse clube, com grandes atuações e muitos gols marcados. Tanto que ele foi o batedor oficial de pênaltis e conquistou a Liga Israelense em uma oportunidade. Após 5 temporadas foi contratado pelo Lille em 2011. Sua primeira temporada foi ruim e então foi emprestado para o Maccabi Tel Aviv, no ano de 2012. Lá ele venceu mais uma vez o campeonato israelense. Retornou então para o Lille, já mais confiante e experiente, e assumiu a titularidade do clube. Jogou na equipe francesa até o final de sua carreira, somando 165 aparições. O terceiro lugar é para Yekini, o maior artilheiro da seleção nigeriana, com 37 gols anotados. Disputou a Copa do Mundo de 94 e foi o autor do primeiro gol nigeriano em Copas. No mesmo ano ele foi campeão da Copa das Nações Africanas e eleito o melhor jogador do torneio. Também esteve presente na Copa do Mundo de 98. Yekini era um atleta inteligente, rápido, tinha um bom chute com os 2 pés, era um grande finalizador e também habilidoso. De 1981, ano que começou a jogar profissionalmente, até 1990, ele rodou por clubes africanos, sendo campeão do Campeonato Marfinense 3 anos seguidos, até ser descoberto pelo Vitória de Setúbal. O atleta, que chegou como desconhecido aí em Portugal, acabou se tornando um dos maiores ídolos da história do clube. Em 1993 ele foi artilheiro da Liga Portuguesa e nesse mesmo ano também ganhou o prêmio de melhor jogador africano. Marcou mais de 90 gols nas 4 temporadas seguidas que atuou pelo clube português. A torcida chegou a apelidá-lo de Yekini, o Deus Negro. Com uma proposta milionária, o atacante trocou o Vitória pelo Olympiacos da Grécia. Começou marcando muitos gols, mas teve problemas com o técnico e também com colegas gregos, sendo então afastado do grupo até o final da temporada e depois dispensado pelo clube. No ano seguinte acertou com o Sporting Gijón, mas não rendeu o esperado e marcou apenas 3 vezes em toda a temporada. Procurando recuperar seu bom futebol, voltou para o Vitória de Setúbal, mas o atleta já não era o mesmo das temporadas anteriores e não conseguiu ter uma sequência de jogos, pedindo desligamento então do clube, onde foi um mito e o maior artilheiro da história. Na temporada 97-98 ele transferiu-se para o Zurique da Suíça e lá foi artilheiro e voltou a fazer grandes atuações. Já perto dos 40 anos de idade ele rodou por ligas menores, mas que pagavam muito bem, como Tunísia e também Arábia. Jogou uma temporada no seu país de origem e também jogou de novo na Costa do Marfim. Após anunciar sua aposentadoria do futebol, Yekini se sentia muito sozinho, mesmo tendo 3 esposas e 3 filhos, sofreu com depressão, transtorno bipolar e acabou vindo a falecer em 2012. O segundo lugar desta lista é Nwankwo Kanu. Kanu é um dos poucos jogadores que, apesar da altura de quase 2 metros, era muito técnico e também veloz. Foi um dos melhores atacantes aí dos anos 90 e iniciou a sua carreira no Federation Works da Nigéria. Apareceu primeiramente no Mundial Sub-17, onde brilhou aí com a conquista aí do seu país. Logo em seguida foi descoberto pelos olheiros aí do Ajax da Holanda, que sempre investiam em jogadores africanos, jovens talentos africanos, e já foi para o time de Amsterdã, onde ficou por 2 anos. E teve um destaque muito grande em 95, quando foi campeão aí da Liga dos Campeões, juntamente com aquela geração brilhante ali, holandesa, que tinha Kluivert, Seedorf, Davids e companhia, né? Kanu foi vendido aí por 5 milhões de dólares, na época uma quantia bem alta, para a Inter de Milão. Mas antes de desembarcar aí na Itália, ele disputou as Olimpíadas que a gente comentou antes, onde foi o capitão da conquista aí da Nigéria. Seu desempenho foi incrível aí nas Olimpíadas, principalmente na semifinal, onde a Nigéria venceu o Brasil por 4-3, que deu a vaga na final para a Nigéria, que posteriormente venceu a Argentina e se sagrou campeã. Tudo era alegria aí na vida do jovem atacante nigeriano. Apresentando-se na Inter de Milão, tem aqueles exames sempre de pré-temporada e foi diagnosticado um problema seríssimo
aí no coração de Kanu. Ele precisou passar por uma cirurgia muito delicada, corrigindo uma válvula aórtica, e ficou 9 meses sem poder jogar futebol. O problema poderia ter deixado Kanu inválido para o futebol, e a Inter de Milão tinha o direito de devolver ele para o Ajax, já que o Ajax tinha a obrigação de informar esse problema aí para a Inter de Milão. Porém, o presidente aí da Inter de Milão, o Massimo Moratti, arcou as custas da cirurgia do seu próprio bolso. Kanu é eternamente grato ao Cartola italiano, tanto que sempre diz que é uma espécie de segundo pai para ele. Após um longo período inativo, Kanu voltou aos gramados, mas não conseguiu impor sua mesma intensidade física anterior, ficando no banco aí do time italiano quase toda a temporada. Acreditando na superação aí do atacante, Arsène Wenger fez uma proposta e levou o atacante para o Arsenal. E a aposta de Arsène Wenger deu muito certo, tanto é que Kanu se tornou um ídolo aí, até hoje muito respeitado aí pelos torcedores dos Gunners, e teve grandes parcerias de ataque com o Bergkamp e também com o Thierry Henry. Foi um jogador também fundamental aí na conquista daquele título invicto da Premier League que o Arsenal conseguiu em 2003-2004. Fazendo gols importantíssimos e colaborando muito para essa conquista inédita. Ao todo, foram 5 anos vestindo a camisa do Arsenal. Após sair do time londrino, Kanu jogou também por West Bromwich, onde conseguiu evitar um rebaixamento e teve uma boa temporada. Após sair do West Bromwich, foi para o Portsmouth, onde jogou por 6 anos pelo Portsmouth. Se tornou também um ídolo e conquistou aí uma Copa da Inglaterra, inclusive marcando um gol na final. Kanu disputou as Copas de 94, 98, 2002 e 2010, mas infelizmente nunca conseguiu marcar um gol nessa competição. Foi considerado por 2 vezes, nos anos de 96 e também 99, o atleta africano do ano. Atualmente, Kanu ajuda jovens africanos com problemas cardíacos como o dele, com a sua fundação, a Kanu Heart Foundation. E o melhor jogador da história da Nigéria é JJ Okocha. Com um estilo de jogo muito parecido com o de Ronaldinho Gaúcho, ele era um verdadeiro showman em campo. Okocha, sem dúvida, foi um dos jogadores mais habilidosos da história do futebol. Driblava com facilidade incrível e sempre estava renovando seu repertório de lances geniais. Também tinha um ótimo chute com as 2 pernas, assim como passe preciso e visão de jogo. Ele começou a carreira no Enugu Rangers, mas ao visitar um velho amigo que morava na Alemanha, aproveitou para realizar um teste no Borussia Neunkirchen. O garoto nigeriano encantou os alemães e já o colocaram no time principal. O destaque foi tão grande nesse time da 3ª divisão alemã que o Frankfurt o contratou em seguida. Em 1992, já na sua primeira temporada, levantou a torcida com seus dribles e passes diferenciados, tornando-se rapidamente um ídolo. Em 93, ele marcou aquele gol inesquecível contra o Karlsruhe, no qual ele dribla a defesa e o Oliver Kahn várias vezes seguidas, marcando um golaço, que foi o gol do ano na Alemanha e que provavelmente, se tivesse o prêmio Puskás naquela época, teria ganho. Com o Frankfurt, ele venceu a Fuji Cup, uma competição já extinta. Em 95, vários jogadores do clube, inclusive JJ, entraram em conflito com o técnico Jupp Heynckes e abandonaram o clube. Ele acertou com o Fenerbahçe em seguida. Fez 2 ótimas temporadas aí na Turquia e aperfeiçoou suas cobranças de falta, fazendo muitos gols dessa maneira aí enquanto jogou pelo clube do Fenerbahçe. Conquistou a Copa da Turquia e foi muito querido pela calorosa torcida turca. Teve uma média de gol incrível para um meia aí na Turquia, fazendo 30 gols em 60 partidas. Pelo valor de 24 milhões de dólares, Okocha foi comprado pelo PSG. Foram 4 temporadas na França, convivendo com lesões, mas também com atuações de gala. Quando esteve em campo, sempre representou muito bem a camisa do time e foi um professor para Ronaldinho, que já disse que aprendeu muito com o nigeriano, principalmente nas bolas paradas e dribles. Após a boa Copa que fez em 2002, ele transferiu-se para o Bolton, onde tornou-se um dos maiores ídolos da história desse clube. Foi um maestro e líder em campo, e foi um dos principais responsáveis para o Bolton ter chegado pela primeira vez a uma final de competição. Brigou pelo rebaixamento na Premier League, mas com gols cruciais contribuiu muito para evitar a descida do time para a divisão inferior em 3 temporadas seguidas. Porém, na temporada 2005-2006, mesmo com o Okocha jogando muita bola, não conseguiu evitar o rebaixamento e o Bolton foi para a 2ª divisão. Com uma proposta tentadora do Oriente Médio, acertou com o Qatar SC, permanecendo por 1 ano na equipe. A sua última temporada foi pelo Hull City. Disputou 3 Copas do Mundo em 94, 98 e 2002 com a seleção nigeriana. Também conquistou a Copa Africana de Nações de 1994 e as Olimpíadas de 96. Ele foi o vencedor do prêmio de melhor jogador nigeriano em 7 oportunidades, além de ter sido o único jogador da Nigéria a integrar o FIFA 100, lista feita por Pelé dos melhores jogadores ainda vivos até 2004.
Então, rapaziada, concordo com essa lista. Esqueci de alguém? Não deixe de comentar aí. Estou sempre aberto a críticas. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir esse vídeo também, se inscrever no canal para receber sempre esse tipo de vídeo. Muito obrigado pela atenção e um abraço.